Olá, querida amiga, querido amigo, tudo bem com vocês? Como passaram desde o último vídeo? Espero que tenham passado bem. Comigo também tudo bem, com a graça poderosa de Deus. Antes de nós entrarmos no nosso vídeo de hoje, eu quero pedir que, se você ainda não se inscreveu, que você se inscreva, assista o vídeo até o final, ativa o sininho para continuar a receber a continuação dos estudos, dá o seu like lá, dando-nos apoio para que o canal continue produzindo vídeos para nos trazer ensinamento sobre a palavra de Deus. E se você é novo aqui no canal e não se inscreveu ainda, faça-o. Você vai ver e experimentar como é bom o conteúdo desse canal, ajuda a sua vida espiritual. E assim você vai poder estar se preparando para o breve encontro com Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Aceite o nosso abraço, portanto. Que Deus te abençoe. Ok, então nós paramos o último vídeo falando a respeito do capítulo 20, no verso 9. E aqui nós podemos ler o seguinte: marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. E eu encerrei o último vídeo perguntando que cidade é essa? Uma cidade agora entrou na história. Esta cidade aqui é a Nova Jerusalém. E quando aqui está escrito que eles sitiaram o acampamento dos santos então é a Nova Jerusalém. Se eles sitiaram ela, acamparam ao redor dela, é porque ela já estava aqui. Por quê? Porque no final do milênio, Cristo vai descer. Os santos vão descer dentro da cidade e a cidade então desce e se coloca aqui na terra. Mas esse é um tema para o próximo vídeo. Agora eu quero dizer para você que o final do verso 9 diz assim: porém fogo desceu do céu e os consumiu. Amigos, é verdade. Este fogo, ele é literal. E ele vai transformar a terra num mar de fogo, num grande lago de fogo, de norte a sul, leste a oeste. Por quê? Porque, como nós vimos em vídeos passados, quando Cristo apareceu nas nuvens dos céus, ele não desceu aqui. Você está lembrado disso? Foram apenas os anjos que vieram recolher os escolhidos. Por que Cristo não desceu? Falamos também num dos vídeos passados que ele não desceu porque a terra não tinha condições de recebê-lo. Porque ele veio como o Senhor dos senhores, Rei dos reis, o Deus divino e eterno para todo sempre. Ok, só que agora então Deus usa o fogo como agente purificador. Sim, o fogo é o maior agente purificador e Deus lança esse fogo sobre a terra. E ao mesmo tempo que esse fogo purifica a terra, todinha a extensão da terra, ele destrói o pecado e o pecador. E agora, quando você continua lendo no verso 10, aí no versinho 10, aí está escrito assim: o diabo sedutor deles foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta. Eu quero parar aqui para fazer um comentário aqui, que eles foram lançados para dentro do lago de fogo. E aqui faz menção sobre a besta e o falso profeta. Esses dois elementos, ou seja, a besta, ela está aí no sentido, como a gente diz, é Apocalipse, que está escrito numa palavra simbólica, então é simbolismo quando a besta vai estar lá dentro, ok? Mas o diabo, os demônios, os seus anjos, aquela terça parte de anjos que foram expulsos do céu com Satanás, todos eles estão dentro do lago de fogo. E sabe o que mais? Infelizmente, todos os moradores da terra, os habitantes da terra de todos os séculos, de todos os sempre, que não aceitaram a Jesus como seu salvador pessoal, eles também estarão lá dentro daquele lago de fogo. Os que pecaram e não se arrependeram dos seus pecados, que não clamaram pelo sangue de Jesus, que não o aceitaram como Salvador, eles também serão lançados dentro do lago de fogo. Mas tem mais alguma coisa não tão agradável de falar. Vai estar ali aquele pai de família que foi trabalhador, que foi honesto, que foi fiel, que foi cumpridor de todos os seus deveres, mas se ele não aceitou o sacrifício vivo de Cristo na cruz do Calvário, ele também estará dentro do lago de fogo. E daí, quando nós continuamos lendo aqui a palavra, no verso 13 vai dizer assim, vamos ler ainda o verso 12.
Ele fala assim: vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida, e foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito no livro. Agora o verso 13: deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia e foram julgados um por um segundo as suas obras. Agora vamos lá ler o final do verso, quando nós estávamos lendo aqui, dá licença só um minutinho, quando nós estávamos lendo aqui ainda no final, no capítulo 20 ainda, diz assim, no verso 10, ele vai dizer assim, olha, voltando um pouquinho: o diabo sedutor deles foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, que é o que nós já lemos, e daí está escrito: e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Muito bem, o que eu quero enfatizar aqui? Porque há muitas crenças, há muitas interpretações desses textos pelos séculos, atormentados pelos séculos dos séculos. Então alguns pregam e ensinam que o sofrimento do ímpio será eterno. Queridos amigos, nós acabamos de ler aqui no outro verso, certo? Aqui quando nós lemos no final do verso 13, e foram julgados um por um segundo as suas obras. Então nós precisamos entender que Deus é um Deus de justiça. E Deus, digamos assim, que um morador da terra aí, de qualquer época que viveu na terra, se ele não matou nenhum ser humano, não transgrediu esse mandamento de Deus, como é que Deus vai lançá-lo nessa fase do juízo agora, no juízo executivo, cobrar dele algo que ele não fez? Então será somente segundo a obra que cada um tiver realizado. Vou dar um exemplo. Vou pegar a questão do assassinato. Se uma pessoa matou uma pessoa, ela não se arrependeu desse pecado, ela não pediu perdão a Deus, ela vai estar nesse lago de fogo, mas somente até ela ser executada por esse delito, por esse crime que ela cometeu. Então logo o fogo execute a sentença. Ele pagou pelo crime que ele cometeu. O fogo que estava queimando ele, apaga-se. Aquele que matou 3 não se arrependeu, aquele que matou 5, matou 10 não se arrependeu, eles vão queimar no fogo um pouco mais até que seja executada a sentença. Então logo isso aconteça, o fogo se apaga. Mas Fátima, você tem alguma prova bíblica disso? Como é que eu posso saber que realmente então eles não serão atormentados dia e noite? Porque aqui no livro de Malaquias agora, o livro do Velho Testamento, o último livro do Velho Testamento, no capítulo 4, no verso 3, nós podemos ler: pisareis os perversos, porque se farão cinzas debaixo das plantas dos vossos pés, naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Ou seja, o ímpio vai queimar e vai apagar. Lembra-se que a terra se transformou em um lago de fogo. Ela inteirinha está sendo purificada. Aí um fogo apaga aqui, um fogo apaga ali, ali, vai apagando. E o último que vai ficar queimando é o próprio Satanás. Por quê? Porque ele será julgado de acordo com as obras dele próprio e vai pagar por isso no lago de fogo. E ele também vai pagar pelo pecado de todos os santos. Tudo isso cairá em cima dele. Então ele será o último a ter o fogo apagado. Mas finalmente tudo vira cinza. É o que acabamos de ler aqui no livro de Malaquias. Por quê? Afinal de contas, nós vamos estudar nos vídeos vindouros ainda que a terra será a eterna morada dos salvos. Então quando lá no livro lá falou que eles serão atormentados para todo sempre, isso denota que a ação do fogo é completa. Essa é a chamada segunda morte. E ela é para sempre, para nunca mais voltar à existência. Antes de fechar o vídeo de hoje, eu quero dizer para você que quando Cristo morreu na cruz do Calvário, foi dessa segunda morte que ele nos livrou. E nós agora, ainda que morramos essa morte, como já estudamos, um dia hemos de ressuscitar, mas um dia ressuscitaremos ou para a vida eterna ou para a morte eterna. Então dia e noite significa para nunca mais voltar à existência. E o próximo vídeo nós vamos estar estudando sobre essa cidade, a Nova Jerusalém, que traz grandes e maravilhosas surpresas para cada um de nós. Então não deixe de assistir, aí acompanhar o próximo vídeo. E eu desejo as ricas bênçãos de Deus para você e a sua família.
Fique bem, que Deus o abençoe e até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. Tchau, tchau.